Com licença, alegria de estar aqui com você e de receber hoje o antropólogo, o pescador antropólogo Adnir Ramos. Bem-vindo, Adnir. Muito obrigado, Fernando Massolo. Alegria estar com você aqui. A alegria minha de poder compartilhar com você e com o seu público, com os espectadores, essas descobertas que a gente está trabalhando aqui na ilha. Isso aí, descobertas maravilhosas, as descobertas do pescador antropólogo na ilha de Santa Catarina. Este livro aqui, Divino Gênese. E eu vou ler um trecho da contracapa, tá, Adnir? Pescar das gravuras rupestres e dos monumentos megalíticos uma mensagem para a vida tornou-se meu propósito desde o dia em que os conheci. Desilusões e tempestades eu sabia que enfrentaria, pois assim é o mar. Um dia calmo, outro agitado. O segredo é saber escolher o peixe de um cardume e preservar o restante. Nem sempre o maior peixe está nas profundezas. Às vezes, ele nem está no mar. Quando o pescado é muito valioso, Deus cuida do pescador. Do fundo do mar até uma sala de aula parece muito distante, mas o sonho conduz os passos de quem busca a solução. Observar os movimentos dos astros no céu é uma ciência que o pescador desenvolveu e aprendeu a ler. Assim, 30 anos se passaram como um dia. Estradas, descobertas, profecias reveladas, ciência livre é tudo que pesquei e quero compartilhar com aquele que em mim acreditar, sentir e esperar. Eu sou um pescador comum, que pescou um peixe incomum. Ele não sacia o corpo, mas a alma, a mente e o espírito. Assinado, Adnir Ramos. Que belo texto, né, Adnir? Obrigado. Conta um pouco, retrata a sua história de vida e de lutas e pesquisas, exato. Né, Adnir? É um resumo da minha história, né? De como tudo aconteceu, porque realmente a primeira vez que eu vi os desenhos, eu me apaixonei por eles e falei, não, eu tenho que voltar a estudar e tenho que interpretar isso. E a partir dali, então, começou toda essa saga que a gente vem enfrentando esse desafio, que são necessários, né? Que nos fortalece, que nos capacitam, essas coisas são muito importantes. Os desafios, valorizo muito. Muito. Os desafios que você enfrenta no mar como pescador e fora, tentando mostrar o valor dessas gravuras rupestres que você tem encontrado aqui em Santa Catarina. Exatamente. Quando a gente está no mar, que o mar é muito calmo, a navegação ela se torna tranquila e meio desprezível. Sim. Quando a gente está no mar, que tem que enfrentar as ondas e às vezes quase anal, deixa você mais forte, mais gostosa a aventura, né? Então é uma coisa mais interessante para a vida da gente quando a gente tem mais emoções, né? Eu vou ler um trecho aqui, algumas frases que eu tirei aqui do seu livro. As inscrições rupestres existentes na ilha, o genoma humano, a coincidência dos números, a geometria genética sagrada, os mesmos números, a divina constituição na imagem e semelhança de Deus. Traduz um pouco isso aí para os nossos espectadores, por favor, Adnir. Assim, o que eu tenho observado durante esses 30 anos de pesquisa? Depois que eu comecei a pesquisar as inscrições, eu comecei a ver que havia uma relação desses desenhos com a genética humana. E aí eu comecei a perceber comecei a fazer essas comparações dos símbolos atuais com os símbolos primitivos e comecei a ver que tinha muita semelhança nesses desenhos. Então comecei a comparar esses desenhos com outros desenhos de outros lugares do mundo e comecei a ver essa mesma semelhança. E hoje eu cheguei à conclusão de que a primeira forma de linguagem foi a escrita nas pedras, né? A pictografia, a gravura, foi feito vários desenhos nas pedras. E depois de então, é como se eles tivessem, eu digo eles, porque eu acredito na hierarquia divina, tivesse colocado a população em várias partes da Terra e tivesse deixado ali os registros para que as pessoas começassem, a partir dali, a contar aquelas histórias de um para o outro, né? Então, aquilo se passou a ser uma história oral a partir de um suporte que eles tinham. Então ele tem um suporte, esse aqui foi contada a história para mim, está aqui, eu passo para o meu filho, para o outro e para o outro, e assim foi passando de geração, até chegar a 6.000 anos atrás, quando
iniciou-se a escrita. A partir dali, então, essas histórias orais começaram a ser registradas, né, através de uma escrita. Mas eu acredito que essa gênese, que eu chamo divina, ela está registrada em todos os lugares, porque é isso que eu tenho visto, porque você vai ver, são desenhos da genética. Olha, incrível isso. E isso está associado com os astros, está associado com a própria genética, mas tudo tem a mesma relação, entendeu? Adnir, eu me lembrei de Helena Blavatsky, né, que escreveu A Doutrina Secreta, e ela fala do surgimento do cosmos, né, na obra Cosmogênese, e em uma outra obra, Antropogênese, o surgimento do ser humano nessa manifestação. O micro e o macro. E aqui, Adnir, eu acho que você está falando disso, não é? Exato. A escrita divina do macro em cima está no micro embaixo. Exato. Não é? Porque quando você faz a leitura dos astros, né, você vai ver que há uma escrita divina ali, né, que todo um processo de como esses astros se regulam, essa dinâmica dele, como vai funcionando, o que vai acontecendo com os ciclos na Terra, em todo o espaço, né? E essa coisa vai vindo, vai sendo transformada depois numa escrita. Né? Então, o que a gente vê dentro do nosso corpo, uma célula, e depois você vai para um átomo e vai ver vários elétrons, você vai para o Sol e vai ver os planetas. E essa dinâmica que existe dentro da gente, existe no espaço. E esse espaço a gente não consegue ver o tamanho dele e não consegue ver a forma. Mas a forma pode ser de um Deus, de um ser humano, pode ser de um animal, pode ser qual forma seja. Mas é uma forma que traz esse retrato da nossa divindade. Sim. E você é inspirado muito, você tem intuições, sonhos que te ajudam muito nas suas pesquisas, né? Na verdade, eu trabalho muito com a intuição, né? A intuição diz assim, vai lá, faz tal coisa, eu vou lá e quando chego no local tenho a surpresa de fazer uma descoberta. Né? Então, por exemplo, o meu primeiro sonho foi quando eu vi os desenhos numa revista que uma senhora tinha mostrado na aula de biblioteconomia e eu resolvi que eu ia escrever para a editora que tinha aqueles desenhos ali, né? Aqui que seriam os homenzinhos antropomorfos. Então, antes de ir para a Ilha do Campeche, eu vi um feixe de luz verde fluorescente e nesse feixe, então, se projetou o espírito de uma mulher e começou a falar comigo. Não sei o que ela falou, não lembro de uma só palavra, mas eu lembro de ter visto atrás dela um painel de arte rupestre. Então, eu me dirigi para esse painel e eu fui projetado para a casa de um outro amigo na Lagoa. Então eu fui para a Ilha do Campeche, não conhecia a Ilha do Campeche, não tinha saltado na Ilha do Campeche, ainda não sabia onde estavam os homenzinhos, não tinha tido contato com eles ainda. Então um dia eu saio para a Ilha do Campeche, a gente foi acampar, e no final da tarde então resolvi contornar a ilha para ver se achava os homenzinhos que eu queria escrever para a editora. E de repente eu cheguei no local do sonho, vi o painel que eu tinha visto no sonho, e aí eu tentei fazer o mesmo movimento, né, porque eu tinha sido transportado da ilha para a casa de um amigo meu na Lagoa, e de repente eu não fui transportado, eu tive que me virar, porque eu não tinha mais como passar por causa da parede de pedra, né? E no que eu me virei, eu vi o homenzinho que eu estava procurando. Um desenho, uma inscrição, né? A inscrição com esse homenzinho, essa gravura, né? Então, depois eu peguei, fotografei no outro dia, a pessoa que foi me ajudar a fotografar foi o cara que eu sonhei que tinha estado na frente da casa dele. Olha só. E aí, 6 meses depois, quase, chegou a fotografia na minha mão. E aí, quando eu olhei para a fotografia, era o mesmo desenho que o professor tinha feito num quadro, né, na época que eu estava fazendo o cursinho pré-vestibular, numa aula de biologia. Ele falava da duplicação do cromossomo. Então, o desenho de 1 ano atrás, que o professor tinha desenhado no quadro, estava na palma da minha mão. Nossa. E foi muita coincidência, porque aí depois eu logo percebi se tem relação com a genética. Então, eu comecei a fazer todas essas comparações. E nessa mesma época, a revista Super Interessante fez um artigo sobre o genoma humano. E eles ilustraram como é que se daria toda essa decodificação. E as ilustrações da revista eram semelhantes aos desenhos das gravuras. Então uma coisa foi fechando com a outra, eu fui fazendo essas comparações e acabei então, acredito que fazendo uma descoberta que os arqueólogos, os antropólogos não perceberam ainda, porque a visão é diferente, porque a ciência ela é muito limitada.
Quem estuda antropologia não estuda biologia, quem estuda arqueologia não estuda biologia. Então estuda arqueologia, como é que tem que cavar, como é que tem que ser. Quem estuda antropologia, vai estudar a sociedade, o que o sujeito fez, comeu, o que bebeu, mas não estuda a genética. Então você não consegue fazer uma associação completa quando você não conhece todas as ciências. Então a partir desse momento eu comecei a ter relação com quase todas as ciências. Maravilha. E é interessante, né? Voltando a falar da Sociedade Teosófica, o segundo objetivo é o estudo comparado de religiões, filosofias e ciência, que dá essa abertura a que o Adnir está se referindo. Estamos conversando com ele sobre esse livro aqui, gente, ó, O Divino Gênese, As Descobertas do Pescador Antropólogo na Ilha de Santa Catarina. Quem quiser adquirir esse livro, nós tivemos no seu lançamento recentemente, maravilhoso, lá na sua casa, o Instituto IMA, não é? Quem estiver interessado em adquirir esse livro, que foi lançado pela editora Unisul, o que deve fazer, Adnir? No momento ele está na loja virtual, que é do site arqueoastronomia.com.br, ou então tem que ligar para mim, que é 9607-2201, ou então ir lá no Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia, que fica lá na Fortaleza, onde a gente tem uma trilha arqueológica também que leva para esses sítios que a gente descobriu e trabalha com ele, né, para mostrar para as pessoas esse Stonehenge que nós temos aqui na ilha de Santa Catarina. Olha, eu vou repetir, arqueoastronomia.com.br, e o telefone é 9607-2201. Talvez precise colocar um 9 antes também, 99-607-2201, prefixo 48, quem se comunicar de outras cidades. Novamente falando do livro, gente, que é magnífico, não é? Em que ele descreve a vida dele, a vida pessoal, a luta dele desde criança para sobreviver como pescador e as suas pesquisas também, verdadeiras aventuras de salas de aula, saídas, desistências, voltas e um episódio fantástico também da sua mãe quando você resolveu parar de estudar. O que aconteceu, Adnir? Na verdade, quando eu terminei o ginásio, na época, eu falei para minha mãe, eu não vou mais estudar porque eu não tenho esperança nenhuma, eu não posso ser um médico, eu não posso ser um advogado, eu não tenho condições de pagar os estudos, né? E ela ficou apavorada, porque o sonho dela é que eu estudasse, porque ela queria muito estudar e o pai dela não quis custear o estudo dela. Para ela estudar, o pai dela teria que vender 2 juntas de boi. E o pai dela não quis vender as juntas de boi, ela queria ser professora. E o sonho dela é que tivesse um filho que pelo menos fosse professor. E eu ainda estava naquele sonho da pesca, porque eu adoro ser pescador, desde criança pescando. Eu falei, mãe, para ser um professor e não ganhar nada, eu vou ser pescador, né? Então ela ficou muito triste, começou a chorar. E aí eu fiquei com pena dela, falei, mãe, não, eu vou voltar a estudar. E ela conseguiu, na época, uma vaga no Instituto Estadual de Educação. E aí eu tive um problema nos meus rins e eu perdi alguns meses, né, porque eu fiquei internado e tal. E eu acabei não passando. E no ano seguinte eu voltei a estudar, mas ainda desanimado. Eu falei, mãe, eu quero ser pescador, vou voltar a pescar. Voltei para o mar. Mas a saga continuou e ele conta nesse livro, o Divino Gênese. Nós vamos continuar, tocou a campainha aqui, por isso que eu fiz um sinal, Adnir, que o nosso tempo está terminando, né, mas vamos continuar aqui, semana que vem a gente volta com a nossa conversa. Tem muita coisa para falar. Adnir, nós podemos oferecer um livro desse? Sim, claro. Pelo menos sortear entre aqueles que se interessarem pelo assunto? Claro, né? Claro. Olha, o nosso e-mail é caentrenosnatv@gmail.com. Você manda, então, um e-mail falando o quê? O que a pessoa poderia dizer? Assim, em 1, 2 linhas, Adnir. Eu quero o livro. Eu quero o livro. Adnir, o meu objetivo. Semana que vem, então, voltamos com Adnir Ramos. As Descobertas do Pescador Antropólogo na Ilha de Santa Catarina. Muito obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro cá entre nós. Divino Gênese, de Adnir Ramos. 30 anos de pesquisas em arqueoastronomia na ilha de Santa Catarina. Para concorrer ao livro, escreva para caentrenosnatv@gmail.com.
O que a pessoa poderia dizer? Assim, em uma, duas linhas, Adnir? Eu quero o livro. Eu quero o livro. Adnir, o meu objetivo. Simples. Então escreva e concorra ao livro Divino Gênese.